Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui no dia 12 de abril de 2020. Seria comemorado hoje na igreja, junto com a ceia, no culto da ressurreição, a Páscoa. Mas por conta dessa pandemia, nós não podemos nos reunir presencialmente, mas virtualmente nas suas casas. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor. Queria trazer uma mensagem simples, talvez algo que você já ouviu, mas a mensagem cristã não é uma mensagem de apenas novidade, mas a mensagem cristã é para nos fazer lembrar das coisas que Jesus nos ensinou. E eu queria trazer nesse dia de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, algumas coisas que Jesus nos ensinou e que tem que estar muito forte no meio do seu coração. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vos la entreguei, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Palavras do apóstolo Paulo. Eu quero trazer aqui, meu irmão, rapidamente, lições muito simples, mas que tem que estar sempre na nossa mente e coração. Nessa mensagem de Páscoa, mais uma mensagem de esperança. Eu creio que mais do que nunca, nós precisamos nos encher dessa esperança. A esperança que Cristo veio nos dar. E o texto começa, o apóstolo Paulo dizendo aqui: Irmãos, quero vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Ele fala do evangelho, lembrar do evangelho, de trazer à memória aquilo que já foi ensinado. Aquilo que eu falei, o evangelho não é novidade todo dia. Há muitas pessoas antigamente, quando Paulo escreve aos Gálatas, quando Paulo escreve a várias igrejas, havia muitas pessoas que eram judeus e se convertiam ao cristianismo, se tornavam cristãos. Mas quando eles viam no cristianismo, apenas haviam encontros nas casas, encontro porque ainda não tinha templo, e era o evangelho simples, o ensinamento e a ceia, e eles viram coisas muito simples, eles começaram a sair falando: não, mas aqui não há rituais, aqui não há comemorações, não há festas religiosas, aqui não há muita novidade. E havia muitas pessoas abandonando o cristianismo e voltando para o judaísmo porque faltava novidade. E eu falo, meus irmãos, até hoje as pessoas buscam novidade, as pessoas buscam coisas que fazem bem às suas emoções, querem sentir alguma coisa, mas o evangelho de Cristo não é você sentir, o evangelho de Cristo é crença, é uma determinação dentro de mim, é uma certeza de um amanhã. Por isso que ele fala: eu quero lembrar a vocês o evangelho que anunciei, no qual recebestes e no qual perseverem neles. Cuidado de buscar novidades por aí. Cuidado de buscar coisas aí que fazem bem ao sentimento, mas que às vezes não tem base na palavra de Deus. Há muita gente atrás de alimentos, muitos alimentos envenenados aí fora, ensinamentos errados. Há muita gente seguindo falsos profetas, porque deixaram de seguir o evangelho do qual foi ensinado. Quantas pessoas se desviaram? E aí, o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, perseverem pelo qual o evangelho, pelo qual sois salvos, será salvo se retiver a palavra. E aí, qual é a palavra que ele ensinou? O que ele ensinou para os irmãos lá em Corinto? E aí ele fala no versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. E ele fala coisas simples. E ele fala assim: a primeira coisa, que Cristo morreu pelos nossos pecados, louvado seja Deus. A Páscoa significa isso. Na sexta-feira da paixão, na sexta-feira Jesus Cristo morreu na cruz. E ele morreu na cruz, ele não foi vítima. Ele não foi um mártir, ele não foi um coitado,
Às vezes as pessoas olham para a cruz e têm uma visão da cruz de Jesus como um Jesus coitado, um Jesus ensanguentado, um Jesus que morreu de forma trágica, um Jesus que morreu antes da hora. Não. Ele se entregou. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu a mesmo dou. Jesus voluntariamente se entregou para morrer na cruz para pagar os meus e os seus pecados. Creia na doutrina da expiação. Creia que na cruz o meu pecado, o seu pecado foi pago de modo total. Ele morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu na cruz para nos dar o perdão. Somos perdoados, somos livres, perdoados por Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Ele morreu na sexta, mas a palavra de Deus diz que ele não apenas morreu, mas que ao terceiro dia, a Bíblia diz que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus está vivo. Essa é a nossa esperança. Às vezes as pessoas me perguntaram essa semana: pastor, o que Jesus está fazendo agora? Onde está Jesus agora? Nós sabemos que ele nasceu, que ele morreu na cruz e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas onde ele está agora? Sabe onde ele está agora? Está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 11 até o 14. Ele morreu e está sentado à direita de Deus. E a Bíblia diz que ele intercede por nós. Ele não apenas morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Por que está sentado à direita de Deus? Porque a obra que ele veio fazer, a obra da salvação, foi consumada. O sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha que matar um animal, o sangue daquele animal expia do pecado, perdoava as pessoas do seu pecado. Mas Jesus, uma vez, apenas uma vez, ele morreu na cruz uma vez por todas para pagar os nossos pecados. Aquilo que o sacerdote fazia no Antigo Testamento era inútil, porque toda vez ele tinha que fazer um serviço que era toda vez, todo ano ele não se sentava. Mas na cruz Jesus disse: está consumado, foi feito. E ele pode assentar à destra de Deus porque está consumada a sua obra. E o que ele está fazendo agora? Ele está sentado à destra de Deus. E aí ele está comandando a história. A história, o mundo não está à deriva, o mundo não está andando como um navio à deriva no mar, o mundo não está andando como um avião que o piloto sumiu, não. Deus é soberano, Jesus, ele é o condutor da história e todas as coisas procedem. E haverá um dia que ele vai vir buscar, assim como ele ressuscitou, ele vai vir buscar aqueles que são seus. Ele vai vir buscar um povo que crê, um povo que espera, um povo que crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E aquele que crê que ele morreu e ressuscitou, ressuscitará com ele. Essa é a nossa esperança. Eu gosto aqui em capítulo 15 de 1 Coríntios. É o maior capítulo que Paulo escreveu. E desses capítulos, desse capítulo 15, que foi o maior capítulo, ele se dedica a falar apenas de um assunto, a ressurreição. E ele diz no versículo 19 que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para as coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E outra tradução, somos o mais digno de lástima. Se as pessoas que buscam a Cristo, deixa eu falar com você, meu irmão, com você, minha irmã, ou você que está vendo esse vídeo, que talvez ainda não entregou a sua vida a Cristo. Você não pode buscar a Cristo apenas para que Ele te dê uma vida confortável aqui nessa terra. Você não pode buscar a Cristo para que apenas Ele te livre das enfermidades, das pragas, das doenças que há neste mundo. Você não pode buscar a Cristo somente para que você tenha prosperidade. Eu creio que Cristo, Ele pode nos dar uma vida confortável. Eu creio que Cristo pode nos curar de qualquer enfermidade. Eu creio em tudo isso. Mas o que Cristo veio fazer na terra é nos dar a esperança da vida eterna, da ressurreição. Que um dia o meu corpo vai ser sepultado, mas ali vai ser o meu corpo e eu vou receber do Senhor um corpo glorificado. Essa é a doutrina da salvação. A doutrina da salvação passa pela expiação, pela justificação, pela santificação. E o último estágio da doutrina da salvação é a glorificação. Nós cremos que um dia o nosso corpo mortal vai ser revestido de um corpo glorificado no Senhor.
Eu creio nisso, essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem da ressurreição. Se a sua esperança se limita apenas às coisas dessa vida, você é infeliz, porque o que Cristo veio fazer é trazer vida eterna. A Bíblia diz no versículo 17, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Essa é a grande notícia. Jesus Cristo vive, Ele ressuscitou, e aqueles que crêem nele hão de ressuscitar. Eu quero terminar, eu quero concluir com Apocalipse, lá o último livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse, e o último capítulo, o capítulo 22, no versículo 12, eu quero ler para você esse texto, que diz assim: eis que venho sem demora, palavras do Senhor Jesus, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é esse. E ele termina o último texto da Bíblia. Ele diz assim, que eis que venho sem demora. Jesus Cristo um dia virá sobre essa terra. Para de ficar olhando para as coisas deste mundo, para os acontecimentos desse mundo, inquieto com as coisas desse mundo. Creia na ressurreição, na vida eterna. Que Deus abençoe cada um. Cristo ressuscitou, vive está, e Ele está conduzindo a história. Não apenas a história do mundo, mas está conduzindo a sua história, se você entregou a vida para Ele. Se você ainda não entregou, entrega a sua vida para Ele. Para de viver a deriva. Para de viver sem expectativa. Para de viver nesse vazio. Há uma ideia de eternidade que Deus colocou dentro do seu coração. E você só vai ser feliz quando tiver esse encontro com Cristo e essa certeza da purificação. Eu gosto de uma frase de Agostinho. Agostinho dizia assim: inquieto está o meu coração, enquanto não encontrar descanso em ti, Senhor. Todos nós, enquanto não temos a certeza dessa salvação, a certeza da ressurreição, a certeza da vida eterna, vamos estar inquietos, aflitos, ansiosos. Mas que você tenha essa esperança viva da ressurreição. Cristo vive está, e nós viveremos para sempre com Ele. Deus abençoe você, uma feliz Páscoa, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.